a gente fala de perdão, a gente se liga logo em Deus, não é verdade? Porque perdão é uma das faces de Deus, é um Deus perdoador. E como que Deus nos trouxe novamente a presença dele? Foi através do perdão, através do amor, através da reconciliação. Por isso o tema perdão é algo muito, mas muito bom se falar. Perdão não se espera, perdão se entrega. Quando certa vez Jesus foi questionado sobre perdão, lá em Mateus 18, 22, ele falou para nós perdoarmos 70 vezes, 7 vezes, quer dizer, quantas vezes for necessário. Você já parou para pensar nisso? Que perdão, ele não tem limite. Perdão não existe assim, não vou perdoar. Sabia, Valéria? Não existe isso. Para Deus não existe nenhum. A gente pode estar coberto de razão, mas nós perdemos toda a razão quando nós dissemos não vou perdoar. Isso porque perdoar não é fácil. Quando Jesus falou isso para os discípulos, ele disse, Senhor, então aumenta a minha fé. Porque é muito difícil fazer isso, né? É difícil perdoar. Ainda mais quando a gente tem um grande desafio de perdoar dentro do casamento, dentro da família. Diz que o maior desafio da pessoa é perdoar dentro do casamento, porque são as pessoas, né, o seu cônjuge, as pessoas próximas, e dentro da família. Por quê? Porque quanto mais a gente ama, maior é a dor. É sofrido mesmo quando a gente ama uma pessoa e essa pessoa falha conosco e a gente fica num conflito no nosso coração, porque na verdade a gente quer perdoar. Se a gente ama, a gente não quer romper relacionamentos. Por exemplo, numa amizade, né? É tão duro quando há conflitos e questão de falta de perdão no relacionamento de amizade, conjugal, familiar, porque são ambientes onde é regado de amor. Mas quando a gente alimenta essa raiva, isso se torna num sentimento, não é mais uma emoção, é um sentimento chamado ódio, e esse sentimento vai contaminando a ponto de se tornar um câncer na alma, fazendo com que a pessoa venha a ter impurezas na vida, porque isso vai começando a minar em outras situações. Verdade. E o que acontece? Começa a criar dentro de cada um de nós feridas. Se você parar hoje, faça uma reflexão da sua vida hoje. Será que não existe algumas feridas no seu coração que estão relacionadas a sentimentos das quais você não ainda perdoou? É muito comum nós passarmos anos da nossa vida com feridas, com amarguras, com decepções. E daí vai se provocando outros sentimentos mais profundos, como até uma depressão, porque você não consegue solucionar aquela situação de um conflito que não chegou a um acordo e muito menos a um pedido de perdão, e a pessoa carrega por muitos anos. E começam as dores físicas. Muitas vezes você não consegue mais, a partir desse momento, confiar em outras pessoas. São consequências das feridas da falta de perdão. A raiva, você tem que saber lidar com ela para você chegar num equilíbrio. E esse equilíbrio só se alcança através do relacionamento com o Espírito Santo e através de uma ligação com esse Deus, que é o Deus perdoador, que através de Jesus vai nos ensinar o caminho do perdão. Por isso que a expressão amor, ela é a expressão máxima da palavra de Deus. Amar a Deus e ao próximo, porque quando existe o amor, existe o perdão. Por isso que quando existe o perdão, existe algo chamado restauração. E aí, diferente da enfermidade da raiva, agora a raiva que passou por um processo, que foi administrado, que foi trabalhado, se transforma em restauração. E quando você não busca a restauração, não existe cura. Existe um paliativo,
da qual você vai carregar aquele problema pro resto da vida. E enquanto você não chegar diante de Deus e perguntar para Deus, deixar Deus trabalhar, assim foi como Jacó e Esaú. Enquanto Jacó não foi para o Val de Jaboque e não deixou Deus trabalhar na sua vida, ele não conseguiu receber o perdão de Esaú e muito menos pedir perdão para Esaú. É o processo. Eu sei que muitas vidas hoje, quando se aproximam, conversam comigo, muitas vezes elas estão carregadas de feridas, que são feridas de falta de perdão. Falta de perdão com seu pai, falta de perdão com a sua mãe, com a esposa, com o filho, com o amigo. E muitas vezes você fala assim, não, mas deixa isso para trás, deixa para lá, essas coisas não vão não me afetam mais. Não é questão de não afetar mais. E são situações que você não é um louco, né? Você vai guardar isso, claro, um conflito na sua vida. Mas se você não restaurar, você carrega essa ferida por muitos anos. E muitas pessoas morrem com feridas no coração. E aí é você e Deus, né? Um dia vai ter que tratar esse assunto com Ele. Eu também li que diz o seguinte, que quem tem ressentimento é como se tomasse diariamente um copo de veneno, querendo que o outro morresse. Mas na verdade quem está se fazendo mal para si mesmo é a própria pessoa. Então perdoar o outro não só faz bem, como libera para você viver a alegria do presente, porque você está escravizado. O perdão, ele é um remédio. Então é um remédio. É um antídoto para o mal. Só que assim, é um remédio que na hora que a gente toma é bem amargo. Não é verdade? Muito. Não é fácil você chegar, pedir perdão. Porque o perdão correto é aquele que você chega assim, eu errei. Eu errei. E você reconhecer o seu erro e não ficar dando explicação. Quer dizer, então é um remédio amargo, mas que com o tempo você vai perceber que esse remédio vai produzir anticorpos em sua vida muito fortes, das quais você vai enfrentar situações na vida e aquele passo seu de tomar um remédio chamado perdão, de pedir perdão ou aceitar perdão, vai fazer com que as suas imunidades espirituais se tornem cada vez mais fortes diante de Deus. Porque quando a gente está ofendido, a gente só consegue acusar e ver o erro da pessoa. Na verdade, a gente quer acertar as contas com a pessoa. Mas quando nós temos esse perdão, que é uma decisão, o perdão, ela é uma decisão que você faz, né, por você, muito mais do que pelos outros. Porque você está dizendo, eu quero ficar melhor. Porque quem incomoda, quem não perdoa, fica incomodado. Então, é um sentimento, mas uma atitude que existe fé e compaixão. Você tem que ter fé. Eu lembro que a Corrine ten Boom, que foi uma mulher que passou do tempo da Segunda Guerra, ela colocava vários judeus na sua casa e ela foi presa junto com a família por causa disso. E no campo de concentração, ela realmente passou por muitas experiências difíceis, inclusive os pais, irmãos, toda a família morreu. E ela disse que certa vez, quando ela foi uma das que se salvaram, saiu, e ela se tornou uma pregadora famosa. E um certo dia ela estava pregando num culto, quando de longe ela estava pregando sobre perdão, quando de longe ela viu um daqueles homens generais que tinha sido um dos piores no campo de concentração que ela ficou. E ela viu que ele estava ali e ela terminou de dar o seu testemunho, de falar tal. E quando ela terminou aquele culto, disse que aquele homem veio ao encontro dela e ele estendeu a mão e disse, olha, eu gostaria de pedir perdão para você, porque eu sei que você passou pelo meu campo de concentração, não lembro de você, mas eu sei que você passou, porque você acabou de falar, e eu gostaria de pedir perdão para você. E ela disse que enquanto aquele homem falava, expressa o perdão, porque ele dizia que ele tinha tido agora uma experiência com Cristo e ele tinha sido salvo, diz que ela ficava, Senhor, eu não tenho condições de realmente perdoar esse homem, porque ele me fez muito mal, ele fez muito mal para minha família, ele era muito ruim para os meus amigos. Mas ela disse, mas pela fé eu vou estender minha mão para esse homem. E disse que quando pela fé ela estendeu a mão para aquele homem, e ela disse, tá, eu te perdoo. Diz que ela sentiu que realmente houve uma libertação e veio o amor de Cristo no coração dela de uma maneira
sobrenatural pela fé, que o Senhor trouxe compaixão e ela entendeu. E aquele homem, naquela época, estava cumprindo ordem, estava fazendo tudo aquilo, mas que agora ela tinha tido aquela oportunidade, como ele tinha tido a oportunidade de conhecer o Senhor. Então é assim, envolve fé, envolve compaixão e tem muitos benefícios, só faz bem para quem perdoa, depois eu posso falar. Veja só, nesse exemplo que a Valéria está dizendo, essa mulher liberou esse perdão para esse homem. Quando a gente libera o perdão, quando não libera, vamos dizer assim, nós ficamos presos. Tem muitas pessoas que os sonhos não avançam, os processos não avançam em suas vidas por causa de falta de perdão. Porque o perdão é que nos faz livres. Se não liberamos o perdão, muitas vezes nós estamos aprisionados. Há uma prisão mental, há uma prisão emocional. E quando você vive o perdão, a nossa vida se torna bem mais leve. Bem mais leve, porque nós começamos a entender o coração de Deus. Entenda bem isso. Quando nós vivemos o perdão, nós vivemos o que a realidade bíblica fala para nós vivermos. E vivemos como Jesus caminhou nessa terra. Liberando perdão, amando as vidas. Aqueles que o perseguia, ele amava, ele perdoava, ele andava a segunda milha, ele dava a capa, ele dizia ver o rosto, dá a outra face. E hoje é interessante que a gente também está dentro da igreja, há um conflito, eu não vou perdoar. Imagina que o que ele fez por mim, o que ela fez por mim. Não posso, não consigo conviver com essa pessoa, não consigo falar com essa pessoa. Muitas vezes dentro das igrejas, ambiente cristão, as pessoas se tratam como se fossem estranhas. E está se falando de irmão em Cristo, que está sobre eles o mesmo sangue que foi derramado na cruz. Preste atenção que a palavra diz em Romanos 12:8. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Se depende, não do outro. Não, se depender de você. Foi o que Jesus fez na cruz. Para nós nos reconciliarmos com Deus, dependia dele morrer. O que ele fez? Morreu. E perdão, muitas vezes, é morrer. É negar a nossa vontade. E muitas vezes nós estamos falando que somos cristãos e não vivemos essa realidade. O que nós vamos argumentar com Deus? O que você vai argumentar com o Espírito Santo quando você diz não vou perdoar? Qual que é o seu argumento? Qual que é o seu argumento, o seu diálogo com Jesus? Aí Jesus vai olhar para você e vai mostrar as marcas nas mãos dele e vai dizer, e aí? O que eu faço então com você? Se você não quer perdoar, você é digno de perdão? Mas uma experiência com Deus e um coração cheio do amor de Deus, de compaixão, vai olhar para aquela pessoa e dizer, ela não merece ficar presa e nem eu mereço ficar preso. Eu vou abrir essa cadeia e vou libertar essa pessoa, porque ela precisa de libertação. Nós somos limitados, nós somos sujeitos a errar. Nós não somos o dono da verdade, nós não somos perfeitos. Muitas vezes a gente erra sim. E é nessa hora que a gente tem que ter a humildade de baixar a cabeça e dizer, eu errei, mas eu preciso do seu perdão. Se você quer ter essa vida transformada, se você quer, sair desse poço de dores, de escravidão, realmente de desilusão, muitas vezes até de debilidades e depressão, que você perdoe. Você perdoe, porque você vai ter a sua vida transformada. Você vai deslumbrar um futuro diferente. Cristo, depois de todo o sofrimento, depois de morte, quando ele disse está tudo consumado, ele cumpriu tudo que o Pai pediu para que ele fizesse, ele fez. Depois de 3 dias, ele ressuscitou. E ele se sentou com pessoas como Pedro, que negou,
Ele sentou, espera, vamos aqui comer alguma coisa, e abençoou. Ele voltou para aqueles discípulos, ele podia ter dito assim, você me negou, você, né, vocês não me acompanharam, ele podia ter acusado, feito um monte de coisa, mas não, ele sentou e disse, vou te usar, vou fazer de você, Pedro, algo grandioso para o povo de Israel. Valéria, Deus está falando algo no meu espírito, e eu gostaria que você prestasse bem atenção no que eu vou falar para você. Isso não está em rascunho, isso não está em nada. É o Espírito de Deus que está falando no meu coração. Você sabe por que aqueles bombeiros, quando há um desmoronamento de um prédio ou um barranco desce em cima de casas, você já percebeu que aqueles bombeiros eles lutam e mexem nos escombros? Escombros. E vão remexendo aquela terra porque eles acreditam que possa existir ainda pessoas vivas debaixo daqueles escombros. Eu quero dizer nessa noite para você que está me assistindo, ainda existe vida debaixo desses escombros. Ainda existe vida, mas é necessário você lutar e mexer muitas vezes nesses escombros e, como esses bombeiros, cavar, tirar a terra, as pedras, e você vai descobrir que existe uma vida dentro de você, do qual você precisa ressuscitar dentro de você. O Espírito do Senhor manda te dizer isso. Escute isso, o Espírito do Senhor manda te dizer, há vida. Ainda que você se sinta morto ou morta, ainda que essa questão do perdão ainda você tentou cicatrizar com o seu remédio, que talvez seja um bloqueio, que talvez seja até um tratamento psicológico, mas ainda não foi tirado dentro de você. Sabe por que você precisa mexer? Porque lá dentro tem vida. Lute, porque ainda tem vida. Sabe, uma das coisas extraordinárias do perdão é você se aproximar mais de Deus. Quando você perdoa, você chega perto de Deus. Quando você perdoa, você se parece mais com Jesus. Por isso, para mim, esse tema perdão, ele me mexe muito comigo. Eu me emociono em falar de perdão, porque eu não consigo viver sem perdoar. Eu não consigo viver sem acreditar. Eu sempre falo isso para pessoas, eu sempre acredito que há perdão. Eu sempre acredito que podemos andar mais um tanto. Eu sempre acredito que eu posso dar minha capa, eu posso virar o rosto, porque eu vou sempre conseguir me aproximar mais de Deus com isso. E vou ser mais curado. Porque se Ele me perdoou, por que eu não vou perdoar? Se você recebeu perdão, sabe para que foi? Para você dar perdão. Se você gostou deste vídeo, esteja curtindo e aproveite e se inscreva no nosso canal e clique no sininho para receber notificações de novos vídeos. Um grande abraço.